Saudações, queridos amigos e amigas, fiéis e também estudantes da Teologia Católica Liberal. É com satisfação que nós estamos iniciando este programa, que é o primeiro de uma série que vai abordar o calendário litúrgico da Igreja Católica Liberal, ao qual nós vamos estudar com vocês semana a semana todos os pontos do nosso calendário litúrgico. Então sejam todos bem-vindos. Aqui é o Padre Osmar de Carvalho, da Igreja Católica Liberal, província do Brasil, que vai trazer para vocês essa programação interessantíssima, que nós esperamos, ouvintes, que possam trazer insights para vocês sobre a visão católica liberal da província do Brasil, sob os auspícios do nosso arcebispo, Dom Marcelo Rezende, que tem nos auxiliado, nos incentivado a realmente tratar dessas questões, meus irmãos, e estamos aqui naquele espírito de liberdade de pensamento, que é o que matiza a Igreja Católica Liberal. Cristianismo com liberdade de pensamento é a nossa característica. Então, meus irmãos, nós vamos passar exatamente para o programa de hoje. Este é o primeiro programa sobre o calendário litúrgico da Igreja Católica Liberal. Vamos tratar hoje dos temas do domingo do Advento. E nós sempre temos que estar conscientes, meus irmãos, que todo domingo na Santa Missa nós temos aquele período de instrução, onde nós temos as coletas, temos as epístolas e temos os evangelhos. Então nós vamos abordar esses três pontos do calendário litúrgico do domingo de Advento, que é o primeiro domingo do calendário litúrgico. Então o ano se inicia exatamente no domingo do Advento, que é, meus irmãos, aquele primeiro domingo subsequente ao 30º dia do mês de novembro. E então o período do Advento são os 4 domingos que antecedem o Natal, né? O quarto domingo pode coincidir ou não com o Natal, mas são 4 domingos que representam, meus irmãos, a anunciação do advento de Jesus. E obviamente que naquele período histórico assim o foi, quando Maria recebeu o contato com o arcanjo que anunciou que do seu ventre nasceria o menino Jesus, e que ele deveria se chamar Emmanuel, Deus se conosco. Mas passado, meus irmãos, tanto tempo, nós sabemos que já há um significado mais profundo. Nós sabemos que a historicidade de Jesus foi adaptada para um simbolismo maior, um simbolismo, digamos assim, mitológico, né? A história de Jesus foi totalmente adaptada para um mito solar, porque realmente não se sabia quando Jesus nasceu. Então, segundo livros como o Cristianismo Esotérico de Annie Besant, existiam mais de 100 datas diferentes em que se comemorava o nascimento de Jesus. Então, quando se diz atualmente que ele
se comemora a sua data natalícia em 25 de dezembro, nós sabemos que aí está colocada, meus irmãos, a questão do solstício, né, de inverno, né, para o hemisfério norte, e o solstício de verão no hemisfério sul, mas genericamente nós sabemos que o que representa, meus irmãos, isso é a grande proximidade que existe entre o planeta Terra e o Sol. Então, meus irmãos, justamente no solstício, né, que atualmente com a precessão dos equinócios cai no dia 21º de dezembro, é um momento em que a Terra está mais próximo ao Sol, a fonte do calor, da vida, da energia. Então o Natal sempre existiu nesse sentido, meus irmãos, porque os antigos comemoravam exatamente também essa data. Na verdade, a maior parte das pessoas fazem comemorações idênticas ao que os antigos faziam. Mas vamos então, meus irmãos, ao primeiro texto justamente desse domingo do Advento, que é a coleta, né, que nós vamos estudar juntos, cuja intenção da coleta do domingo do Advento é o discernimento, ou seja, discernir entre o que é verdadeiro e falso, e principalmente perceber, meus irmãos, que a vida espiritual é a mais importante de todas. Então nós vamos ler a coleta do domingo do Advento, que nos diz o seguinte: Ó Deus Todo-Poderoso, que maravilhosamente criaste o homem à tua própria imagem, nós te pedimos força para expulsar as obras das trevas e colocar sobre nós a armadura da luz, a fim de que, recordando sempre nossa herança espiritual, possamos apressar a vinda de teu reino sobre a terra. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então essa coleta, meus irmãos, que é o cabeçalho, por assim dizer, da instrução do dia, nos diz que a fonte de tudo, Deus Todo-Poderoso, criou o homem à sua própria imagem. Então, nós que estamos residindo atualmente, as nossas almas, nesse vale de lágrimas que é o plano material, nós devemos sempre, como ensinou Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, buscando forças, nos revestindo da armadura da luz para podermos trilhar a nossa senda e buscarmos a nossa herança espiritual, fazendo com que a nossa vida seja realmente repleta de vivência da espiritualidade. É isso que se espera, meus irmãos, desses 4 domingos, né, do período do Advento, em que foi anunciado a chegada do Mestre Jesus, assim como Maria recebeu essa instrução do Arcanjo Gabriel. Nós também, meus irmãos, nessa época do ano, temos que estar atentos, porque a espiritualidade está se intensificando com a proximidade da Terra, da fonte da energia que é o Sol. Mas a próxima parte, exatamente, meus irmãos, da instrução litúrgica do nosso calendário litúrgico vai ser a epístola. Epístola, meus irmãos, que são aquelas instruções que os apóstolos comunicaram, principalmente o apóstolo Paulo e outros, quando eles comentaram sobre a vida de Jesus, e normalmente ali nós temos
muitas instruções morais muito interessantes. E então, meus irmãos, passemos à epístola deste domingo de Advento. E a porção das Escrituras para a epístola de hoje, domingo do Advento, primeiro domingo do Advento, é tomada do 13º capítulo da Epístola de São Paulo aos Romanos, começando no primeiro versículo. E ela nos diz o seguinte: que toda alma se submeta aos poderes superiores, pois não há outro poder que não o de Deus, e os poderes que há são ordenados por Deus. Prestai, pois, a todos o que lhes é devido, o tributo a quem o tributo é devido, respeito a quem se deve respeitar, honra a quem lhe é devida. Não devais nada a ninguém, porém amai-vos uns aos outros, pois quem ama a outrem cumpre a lei. E prossegue a epístola. O amor não labora o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. E isso por sabermos que este é o tempo de despertarmos, pois a salvação está mais próxima do que acreditamos. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, expulsemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Caminhemos honestamente como sendo dia, não em tumulto e embriaguez, não na luta e na inveja, pois ninguém de nós vive para si mesmo e nenhum morre para si próprio. Não permitais, então, que se fale mal do bem que fazeis, porém, dedicai esse bem ao Senhor Jesus Cristo, pois o reino de Deus é retidão, paz e alegria no Espírito Santo. É um texto interessantíssimo esse, meus irmãos, que nós lemos nessa epístola, pois aqui nós vemos que o homem que está, obviamente, seguindo o cristianismo, e entre nós, aqueles que são católicos, né, estamos seguindo o calendário litúrgico, meus irmãos, nós então vamos, por meio desse calendário, vamos nos submeter aos poderes superiores, respeitando as autoridades, a Constituição do nosso país, as leis, prestando tributo a quem deve ser prestado, mas o principal, meus irmãos, a nossa estada aqui na matéria tem um objetivo muito claro. É vivenciar, meus irmãos, a espiritualidade na matéria. E não há, obviamente, nenhuma outra forma melhor de nós vivenciarmos a espiritualidade que não amando. Amando a Deus sobre todas as coisas, amando o nosso semelhante como a nós mesmos. Esta é a grande instrução que deixou Jesus. Mas como nós estamos no Advento, meus irmãos, a luz espiritual, que é aquele momento em que nós estaremos mais próximos da fonte de tudo, que é o sol, quando se aproximar o 21º dia desse mês de dezembro próximo vindouro, nós, assim como há tempos atrás, nos primórdios da cristandade, era o 25 de dezembro, agora é o 21 de dezembro. Mesmo que nós comemoremos o Natal em 25 de dezembro, nós devemos estar
conscientes, meus irmãos, que nós estamos aqui para manifestar a nossa espiritualidade. Então, nós devemos praticar o amor para conosco mesmo, nos amando, praticando para com o nosso semelhante, respeitando a tudo e a todos, e assim, meus irmãos, nós estaremos trilhando o nosso caminho para a espiritualidade. E o próximo ponto, meus irmãos, do calendário litúrgico vai ser exatamente o evangelho deste primeiro dia do calendário litúrgico, que é o evangelho do dia da Anunciação. Então nós vamos ver que o Santo Evangelho, segundo a liturgia da Igreja Católica Liberal, é tomado do 21º capítulo do Evangelho de São Lucas, começando no 27º versículo, e vai nos comunicar o seguinte: Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa redenção. Acautelai-vos, para que vossos corações não fiquem sobrecarregados com o fastio e as preocupações desta vida, e este dia vos surpreenda desprevenidos. Vigiai, portanto, a fim de serdes dignos de escapar de tudo que advirá e de permanecerdes de pé diante do Filho do Homem, que em sua paciência ele, o Filho do Homem, possua as vossas almas. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. E aí, meus irmãos, nós temos realmente uma palavra muito bonita, um evangelho que nos inspira a vivenciarmos, meus irmãos, a nossa vida cristã, nossa vida católica, seguindo esse calendário litúrgico, cuja cor desses 4 dias, né, do domingo, os domingos do Advento, serão a cor púrpura, né, esse roxo intenso, que obviamente nos fará lembrar da espiritualidade mais profunda. Nós devemos, meus irmãos, estar no mundo, mas não sermos do mundo. Então, todas essas instruções que nós tivemos aqui hoje, meus irmãos, a coleta, a epístola e o evangelho nos fazem perceber que esse momento, meus irmãos, do ano é um momento muito especial. É um momento preparatório para a chegada do Senhor. E apesar do mundo externo nós termos esse burburinho comercial, as pessoas buscando, meus irmãos, adquirir coisas materiais, adquirir presentes para trocar, para presentear os seus parentes, seus filhos, seus amigos. Mas, meus irmãos, isto é apenas um aspecto externo da própria energia natalina, que é muito intensa. Então não percamos de vista, meus irmãos, a intenção deste primeiro dia do calendário litúrgico, que é o discernimento. Discernir que nós vivemos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Então, apesar de nós podermos adquirir coisas, adquirirmos presentes, darmos presentes, recebermos presentes no Natal, ou até praticar aquilo que os antigos de religiões anteriores à nossa, meus irmãos, também comemoravam esse dia do solstício com lautas refeições, lautos
banquetes, às vezes até bebedeira, aquela mesa farta que hoje em dia é o que a maior parte das pessoas faz, meus irmãos, montar uma ceia de Natal. Mas isso, meus irmãos, são as bromélias de Baco, né? Dos mistérios antigos. Nós temos que nos lembrar, sim, do menino Jesus que nasceu pobrezinho, mas, meus irmãos, que tinha grande espiritualidade. O Filho de Deus esteve entre nós e, apesar dele ir nascer, meus irmãos, completamente pobre, os reis magos tiveram aquela visão maravilhosa da estrela que brilhou nos céus e os conduziram até a manjedoura onde Jesus nasceu. Então, meus irmãos, isso não teria nenhuma importância se nós também não pudermos fazer desse momento do solstício, meus irmãos, algo também muito importante. Então, nós devemos visualizar esse calendário litúrgico como uma maneira, meus irmãos, de evoluirmos, aperfeiçoarmos o nosso ser através do discernimento, da conscientização. Mas nós não poderíamos deixar de finalizar esse primeiro programa dessa série de programas sobre o nosso calendário litúrgico sem fazermos menção, meus irmãos, aqui uma homenagem póstuma ao nosso querido arcebispo Graham Sid James Wale, que desapareceu do mundo material no último dia 8 de outubro de 2018. Graham Wale, como ele era conhecido, faleceu, meus irmãos, após dedicar muitos e muitos anos ao cargo de arcebispo-presidente da Igreja Católica Liberal. Morreu entre os seus e agora começa uma nova vida nos mundos espirituais, com a sua alma liberta do fardo da carne. Mas como mencionou o nosso querido arcebispo da província do Brasil, o reverendíssimo Monsenhor Marcelo Rezende, a nossa Igreja Católica Liberal no Brasil encontra-se em luto pela passagem de nosso arcebispo-presidente Graham Wale, e que ele seja recebido nos braços de nosso Senhor. Possa ele continuar nos inspirando com sua incansável luta em nossa missão de levar o despertar do Cristo em todos os corações. Foi essa a mensagem do reverendíssimo Monsenhor Marcelo Rezende, arcebispo para a província eclesiástica do Brasil, da Igreja Católica Liberal, que nós transmitimos a todos vocês, e fica aqui nesse primeiro programa sobre o nosso calendário litúrgico a nossa homenagem a Graham Wale. Que Deus o tenha em bom lugar, e nós, meus irmãos, vamos encerrar esse nosso primeiro programa agradecendo a sua audiência no nosso site da Igreja Católica Liberal, em www.catolicaliberal.com.br. Não deixem nunca de frequentar o nosso site, meus irmãos, também o nosso canal do YouTube da Igreja Católica Liberal, e aonde quer que essa mensagem esteja chegando, através das muitas recomendações, distribuições que nós sabemos que esse vídeo vai atingir. Então, agradeço a oportunidade de estar, meus irmãos, com todos vocês, e nos despedimos aqui transmitindo a bênção
do Padre Osmar para todos vocês. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa sobre o calendário litúrgico da Igreja Católica Liberal.